Essa semana atendi duas pessoas que terminaram o relacionamento e estão sofrendo o luto do fim dele. Ok, só que tinha uma coisa em comum entre elas. Ambas falaram que se relacionavam com narcisistas. Eu não sei se de fato eles são. Só que tinha uma característica muito em comum em ambas elas. E aí, observando o caso delas e lembrando de outros casos que eu já atendi, eu percebi um padrão de comportamento de pessoas quando terminam um relacionamento com narcisistas, que é a dificuldade de falar sobre si e identificar suas reais necessidades. E assim elas ficam sempre preocupadas com o outro. Quando nós vamos para a terapia, nós levamos o nosso modo de ser, ou seja, aquilo que nós já estamos habituados a fazer no nosso dia a dia. E isso demonstra o quanto que a pessoa viveu semanas, meses e anos vivendo pelo outro e ela não consegue identificar nada dela. Então, por mais que ela vá para lá para fazer a sua terapia, ela está sempre interessada pelo outro. E sempre que eu pergunto algo dela, a resposta é quase que unânime, é não sei. Por um exemplo, eu tenho que fazer um esforço muito grande para fazer com que ela entenda a sua própria demanda. Porque o tempo todo ela fica desviando. Então ela quer saber o porquê é que ele fez isso. Então ele fazia isso comigo e não fazia com outra pessoa. Ou fazia aquilo com outra pessoa, mas não fazia para mim. Será possível que ele sente culpa? Mas por que aquele não muda, mesmo sabendo que ele me faz me sentir assim? Então é o tempo todo ele. Ela vai mais buscar entender e compreender o outro do que ela mesma. Eu consigo perceber isso por mim mesmo, porque eu preciso fazer um esforço clínico e um manejo para fazer com que o discurso da pessoa volte para ela mesma. E a resposta delas é quase sempre que unânime, é não sei. Ou seja, enquanto ela fica se perguntando de o porquê que ele fez isso ou aquilo, eu pergunto por que é que você permite? E ela fala, eu não sei. Enquanto ela fala, ele sempre foi assim, ele diz que não vai mudar e continua fazendo, mas por que é que ele faz isso? E eu pergunto, qual é a função dele na sua vida? E ela responde, não sei. E quando ela fala, ele era de uma forma e mudou drasticamente, e fica muito agressivo, ele está fazendo coisas mirabolantes. E aí eu pergunto, quais são os seus critérios? Quais são os seus valores? Qual é o limite que se a pessoa ultrapassar, você toma uma decisão? E ela responde, não sei. Então ela não sabe muito sobre ela e quer saber muito sobre o outro. Mas isso não acontece à toa. A pessoa foi passando anos se esvaziando de si através do sofrimento e nem percebeu. E é muito comum nessas pessoas elas repetirem a seguinte forma de que não aguentam mais o sofrimento, mas não sabem o que é a vida sem aquela pessoa. Ou seja, elas começam a acreditar que o sentido da vida dela é decifrar o outro. Mas uma coisa eu te digo, se curar dói, mas dói mais ainda sustentar um